Olá! Você sabia que pode acompanhar os resultados dos indicadores do Previne Brasil do seu município de uma forma pública nos relatórios do e-gestor? Mas você sabe entender o que aqueles indicadores realmente correspondem em relação ao alcance das metas do programa Previne Brasil? Nesse vídeo, a gente vai dar a dica de como avaliar esses indicadores e também algumas ideias para você melhorar os resultados no seu município. E então, vamos comigo até o e-gestor entender os números que apresentam por lá? Meu nome é Verineida, eu sou especialista em gestão e não esquece de se inscrever nesse canal porque sempre tem um vídeo interessante para a gente aprender sobre gestão pública juntos. Vamos lá? Estamos no e-gestor e eu particularmente adoro o e-gestor porque ele traz vários dados importantes e que a gente precisa analisar para melhorar as questões em relação à saúde pública do nosso espaço de trabalho e do município onde nós atuamos. Então, é juntos que nós entendemos gestão e também é juntos que nós podemos melhorar a assistência à saúde à comunidade. Para acessar os indicadores de desempenho, a gente vai em relatórios públicos e aqui você vai ter vários relatórios. Inclusive, se você tem dúvida em algum desses relatórios, coloca aqui embaixo que eu volto com um vídeo sobre o assunto. Aqui a gente vai acessar o SISAB, que é esse Sistema de Informação da Atenção Primária. Dentro do SISAB eu tenho vários relatórios aqui, já falei sobre muitos, inclusive o relatório de validação. Estou deixando o vídeo aqui em cima e é super importante você saber quando a sua produção está sendo validada ou não, até porque a invalidação dessa produção, ela interfere diretamente no alcance dos indicadores de desempenho. Para cá a gente vai em indicadores de desempenho, para analisar um município e entender o que foi que aconteceu em relação a esse quadrimestre do município. Então, eu vou escolher aleatoriamente o município para a gente fazer essa análise. Lembrando que esses dados são públicos, então automaticamente eles estão aqui disponíveis para que qualquer pessoa tenha acesso e possa entender como é que está a gestão no seu município. Então, eu escolhi o município de Paramirim, na Bahia. Então, vamos ver como foi o resultado do primeiro quadrimestre desse município. Aqui eu tenho a possibilidade de olhar indicador por indicador, daqui a pouco a gente chega lá. O nível de visualização, então eu consigo ver o meu estado, a minha região ou o contexto nacional. Posso escolher os indicadores e aqui eu tenho a possibilidade de escolher todas as equipes, somente as equipes homologadas ou as equipes avaliadas. Se você tem dúvidas sobre esses três componentes, eu estou deixando um vídeo aqui em cima também que eu já gravei para explicar qual a diferença entre esses três. No nosso caso, eu vou pegar apenas as equipes avaliadas, que é o que eu considero a nível de pagamento para o indicador de desempenho. Escolho o estado, a cidade e eu posso tanto fazer o download como ver em tela. Então, vamos analisar aqui as mudanças desse município. Bom, de cara eu já percebo que esse município não atingiu seus indicadores. Mas a gente tem que considerar todas as variáveis relacionadas e aí é hora da equipe realmente sentar e planejar ações para o alcance dessas metas. Então vamos olhar cada um e também o seu contexto histórico para tentar entender ou tentar dar aí algumas dicas para esse município. A primeira questão em relação ao pré-natal. A gente já sabe que a meta do pré-natal é 60%. Isso quer dizer o quê, velho? Que todas as gestantes do território, no mínimo 60% devem ter a sua primeira consulta até a 20ª semana e realizar no mínimo 6 consultas, registradas de acordo com o padrão do Ministério da Saúde. Então, muitas vezes, quando a gente chega na equipe, a equipe diz assim, velho, mas eu consultei todas as minhas gestantes. Elas estão com todo pré-natal em dia. Mas quando a gente olha de fato, os registros não têm qualidade. Então, a primeira questão que a gente considera aqui é se realmente os profissionais estão sabendo registrar a questão do pré-natal. Então, aqui a gente já sabe que é 60%, aqui é 60% e aqui também é 60%. Ou seja, tudo que corresponde à gestante, eu vou ter que ter aí no mínimo 60% delas com esses três indicadores. Aí eu lhe pergunto, se eu tenho uma gestante que começou a consulta, vamos aqui mudar a nossa setinha aqui para a gente entender um pouco melhor. Se eu tenho uma gestante que começou a nossa consulta
lá no nosso ambulatório. E aí ela fez as 6 consultas, ela começou até a 20ª semana, que correspondeu a 32% dessas mulheres do nosso território. Por que é que só 16 realizaram a sífilis e o HIV? Se essas mulheres estavam sendo acompanhadas? Então, o primeiro questionamento para essa equipe. No mínimo, eu deveria ter a mesma quantidade de mulheres acompanhadas com seus exames realizados. E aí eu faço o seguinte questionamento: faltou o exame? É a primeira coisa. Ou seja, faltou os testes rápidos, e aí eu coloco os testes rápidos, por quê? Porque o indicador pontua para os testes rápidos. Então, faltou teste rápido no município? Se faltou, pode ser uma justificativa aí para o não alcance dessa meta. Ou seja, eu tinha muita gestante sendo atendida, 32% que ainda nem atingia a meta do primeiro indicador, mas eu não consegui fazer o exame nem dessas mulheres que eu estava atendendo direitinho. Ou a segunda questão, que às vezes é a mais frequente. O registro foi adequado? E aí eu pergunto, será se a gente realmente registrou adequadamente esse registro? Será que a gente usou a ficha de procedimento? Será que o cartão do SUS era realmente daquela mulher, se a gente usa CDS? Se a gente usa PEC, será que a gente fez no campo correto para o registro da sífilis e do HIV? A gente também já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, não tem desculpa para errar, tá bom? Além das fichas de qualificação que o Ministério já disponibiliza. Então, a gente precisa entender com essas equipes quais são as equipes que não executaram esses testes. E se não executaram, o porquê? Porque faltou exame ou porque o registro não foi realizado. Já que, no mínimo, eu deveria ter todas essas mulheres atendidas com seus exames realizados. Pronto, esses dois indicadores são questionamentos que a equipe tem que se colocar em relação às suas unidades para poder entender o que está acontecendo ou por que não atingiu as metas. Aí eu venho então para o indicador de odonto, que consta uma consulta e aí um padrão ideal de 3 consultas, uma a cada trimestre, tá certo? E aí eu pergunto, como é o acesso dessa gestante ao cirurgião dentista? Alguns questionamentos que a gente tem que considerar em relação a esse indicador. Primeiro, a cobertura de saúde bucal. Será que o município tem uma cobertura correta de saúde bucal? Será que eu tenho equipes suficientes aí para atender a minha demanda? A segunda questão, será que os meus profissionais estão aí atendendo de forma prioritária as gestantes? Ou seja, será que tem busca ativa? Será que tem um processo de organização? Será que tem comunicação entre a equipe de saúde da família e a equipe de saúde bucal para captar essas gestantes e fazer o atendimento delas? Já que eu tenho 32% no mínimo sendo atendida no município e dessas 32% ou, menos do que isso, 19 foram aí atendidos pelo dentista, porque não necessariamente também são as mesmas pessoas, tá bom? Aí você tem que considerar que, apesar desses indicadores trabalharem a gestante, o primeiro, o segundo e o terceiro podem trazer gestantes diferentes, até porque o segundo e o terceiro, eles dependem da gestante ser lá identificada apenas como gestante para o sistema. Já o primeiro não, depende dela começar até a 20ª semana e dela ter no mínimo 6 consultas. Então, há uma relação aí de diferença entre as gestantes, e o nome delas entre esses 3 indicadores. Mas quando eu chego na saúde bucal, eu me pergunto cobertura, eu me pergunto se esse profissional está atendendo e, por fim, de novo, eu me pergunto sobre o registro. Como é que está sendo esse registro? Será que realmente esse meu profissional, ele está colocando o cartão do SUS dessa gestante correta? Se ele usa o CDS? No PEC, ele está registrando direitinho lá as informações de procedimentos ou de atendimentos para essa gestante? Porque o que identifica a gestante para o dentista é a consulta anterior do médico e do enfermeiro. Então, se essa consulta anterior do médico e enfermeiro foi errada, ela prejudica também o atendimento da odontologia, porque é ela que define a mulher como gestante, tá bom? E aí, nesses 3 aqui, eu já percebo que eu tenho que analisar a cobertura,
eu tenho que analisar registro, eu tenho que analisar se realmente está tendo uma comunicação entre a equipe para a organização do fluxo do pré-natal, sentar e ver mesmo com as equipes o que pode estar acontecendo, tá certo? E aí eu venho para a cobertura do citopatológico. Quando a gente chega na cobertura, a gente sabe aí que houve esse processo de novo de muitos municípios entrarem em lockdown, então automaticamente a cobertura do citopatológico ela cai. E aí a gente atingiu aqui 40% de um padrão que seria, aliás, 14% de um padrão que seria 40%, tá certo? Então a meta da prevenção é 40%. Ou seja, 40% daquelas mulheres dentro da faixa etária devem realizar o exame de prevenção de 3 em 3 anos. E aí, dentro desses 14%, a gente tem que analisar quais são as mulheres que não foram fazer, quais são as mulheres que já têm 3 anos? Varia onde é que eu vejo isso lá no e-gestor. No e-gestor você vai ter todas essas informações para você repassar para a sua equipe. Se a sua equipe não tem as informações do e-gestor, fica muito difícil ela estar ali atuando e trabalhando com foco naquelas pessoas que precisam ser atendidas e priorizadas, tá bom? Então, quando eu vejo o citopatológico, eu me pergunto, primeiro, como é que está a oferta do exame, né? Se a oferta do exame, que normalmente é por meio de programação pactuada, a não ser que o município ele oferte aí por fora o exame, mas será que a oferta é o suficiente para a demanda? Ou a gente precisa ampliar essa oferta? Será que a gente realmente está atendendo aquelas mulheres que têm até 3 anos de prevenção? Ou seja, considerando, lógico, algumas situações em que a mulher vai fazer com menos tempo, mas para o indicador só vai calcular a partir desse intervalo de 3 anos. E será que eu estou registrando adequadamente? Peguei muito adequadamente. Eu peguei muito registro errado, né? Que a gente coloca lá rastreamento, mas não coloca procedimento. Que a gente coloca lá o CIAP de citopatológico, mas não coloca o procedimento. Então, acaba que não conta para o Ministério o procedimento, que é isso que ele quer que conte, tá bom? Então, são alguns questionamentos que a equipe tem que se fazer. Depois vem a pólio e a gente vê que também a cobertura foi baixa, tá certo? Não diferente dos outros indicadores. E aí, quando eu chego na pólio, eu me pergunto algumas coisas também, tá certo? Eu me pergunto o quê, velho? Eu me pergunto para essa equipe. Vamos lá. Primeiro, faltou vacina? Será que faltou vacina? Né? Por exemplo, eu tenho um contexto de um município que eu trabalho que realmente teve um período que faltou vacina. Mas hoje eu já me questiono outras coisas. Eu me questiono além do faltar vacina. Eu me questiono também como é que está o registro. E se esse registro está sendo feito em tempo hábil, ou seja, dentro do tempo determinado para a realização daquela terceira dose de pólio ou penta, tá certo? E ou penta. Então eu começo a me questionar também se os técnicos estão sabendo registrar. Se a gente está usando adequadamente o ESUS-AB para o registro dessas vacinas de rotina. E aí é hora de chamar os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, para dialogar e tentar descobrir onde é que estão esses gargalos em relação ao alcance das metas de vacinação. Até porque a gente sabe que por muitos anos o Brasil aí é pioneiro no Programa Nacional de Imunização e a gente sempre teve metas de 95%, como é essa meta, para alcançar lá no contexto de cobertura vacinal, tá bom? Então vamos lá. Hipertenso. Também já percebo aqui que o hipertenso precisa melhorar muito. E ele não é um indicador fácil, não é aquele indicador que, Verineida, eu comecei hoje, amanhã eu já alcanço. Por quê? Porque ele tem um intervalo aí de 6 meses de atendimento. Então, automaticamente, o que eu começar a fazer agora, eu só vou ter reflexo do resultado daqui a 6 meses. Então, a primeira coisa que a gente se questiona quando a gente fala sobre o hipertenso, né? Como é que está sendo o registro do atendimento desse hipertenso? Então, será que a gente está registrando adequadamente o hipertenso, o atendimento? E aí a gente precisa usar tanto a ficha de procedimento, deixa eu sair daqui da minha tela, tanto a ficha de procedimento, caso eu use o CDS, como também a ficha de atendimento.
E aí, gente, é interessante a gente ver realmente a qualidade desse registro. E no PEC, a gente tem que registrar lá a aferição de pressão e a consulta com o hipertenso. Também já gravei um vídeo sobre esse assunto para melhorar, tá bom? Então, eu me pergunto pelo registro e depois eu me pergunto pelo acompanhamento desse usuário. Por quê? Porque é o acompanhamento que garante esse retorno do usuário à unidade. Não é uma consulta só, é uma consulta, uma verificação de pressão, uma análise, um acompanhamento adequado. E esse paciente ele tem que voltar para a unidade aí no intervalo no mínimo de 6 meses, né? Aliás, dentro desse intervalo de 6 meses, para poder esse indicador valer, tá bom? Então, eu preciso desse acompanhamento contínuo do usuário. Considere-se quantos usuários você tem, quantos estão cadastrados, quantos estão sendo acompanhados na sua equipe. A meta aqui é 50%. Então, se a gente considerar que a meta é 50%, a gente está assim, ó, bem longe de alcançar esse indicador, tá certo? Então, a equipe precisa, ó, ajustar as velas em relação à questão de como alcançar esse indicador e como acompanhar adequadamente esses hipertensos dentro das unidades de saúde. E o diabetes, que está aqui bem no cantinho, também é 50% a meta e alcançou 1%. E aí eu me pergunto, por que alcançou 1%, né? Qual foi o problema, já que é só a solicitação da hemoglobina glicada? E aí dentro desse contexto, o que a equipe tem que primeiro verificar, né? Será que a gente conhece de fato todos os diabéticos do território? Será que a gente tem eles cadastrados? Será que a gente está acompanhando eles, né? Está fazendo lá o perfil de acompanhamento desse diabético, né? Por que que ele não foi solicitada a hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada. Ou se foi solicitado, será que foi digitado? Se foi ESUS? Será que foi no campo correto? Se foi PEC? Então, eu tenho que considerar todas essas variáveis, tá certo? Pronto, de cara aqui são vários questionamentos que a gente tem que fazer. Mas, além disso, a gente tem que considerar também o contexto do quadrimestre anterior. Porque quando eu vejo um quadrimestre anterior para o atual, eu consigo também ver se o município melhorou. Porque ele estava pior do que está. Então, isso é muito positivo se ele tiver melhorado. Qualquer melhora dentro do Previne Brasil, ela já é significativa, porque mostra que a equipe está ali avançando. Então, o que eu vou fazer? Já vi aqui todos os indicadores desse quadrimestre, já comecei a me questionar o que pode ser, e esses questionamentos têm que ser feitos à equipe, à coordenação, para alinhar as ideias e trazer um plano de trabalho. E aí é que eu vou sair para me poder ver o quadrimestre anterior. E aí eu analiso o quadrimestre anterior, gente, para fazer um parâmetro mesmo, tá certo? Quando eu não analiso o parâmetro anterior, não sei se o município está avançando ou não. Então, quando a gente considera aqui o parâmetro anterior, olha como o município de fato está melhorando. Ah, velho, você acabou de me dizer que o município não estava bem. Eu estou dizendo que o município não alcançou os seus parâmetros, tá bom? E aí eu peguei aleatoriamente esse município para analisar. Mas, se eu comparar com o anterior, ele melhorou, né? Então, por isso, não faça uma comparação apenas do quadrimestre anterior, atual, quer dizer, faça uma comparação também do que vem acontecendo na série histórica desse município, para a gente analisar se está tendo resultado as ações que já estão sendo tomadas. Então, aqui, ó, 25%, 25% e 5%. Isso quer dizer o quê? Que no quadrimestre atual, os dados foram melhores. Por quê? Porque ele estava com 25% e ele passou a 32%. Porque ele estava com 5% e passou para 19%. Ou seja, está tendo avanço no município. Só precisa continuar ajustando aqueles questionamentos que eu fiz anteriormente, tá bom? Aqui, por exemplo, aqui deu certo, ó, 25% e 25%, ou seja, todas as mulheres estavam fazendo ali o seu sífilis e HIV. Mesmo assim, no quadrimestre atual melhorou. A cobertura do citopatológico também melhorou, saiu de 13 para 14.
A polio diminuiu muito, muito mesmo. Então, é preciso considerar o que foi que aconteceu com a polio, né? O que foi que aconteceu com o registro, né? Tentar entender aí se realmente essa loucura da vacinação da Covid, da influenza agora, ela não acabou atrapalhando um pouquinho esse registro da vacinação. Aí eu vou bem para cá, ó, tá certo? Deixa eu sair aqui do meu lápis. E eu vou bem para cá e aí eu vejo, ó, hipertensão saiu de 0 para 1%, ou seja, melhorou também. Diabetes saiu de 0 para 1%, tá bom? Então, o que que eu percebo aqui? Ah, velho, se tu tivesse olhado só o quadrimestre 1, você ia perceber que o município não tinha atingido os seus indicadores, tá certo? Não tinha atingido os seus indicadores e precisava melhorar. Ele precisa melhorar. Mas se eu comparar, gente, o quadrimestre anterior, olha aqui, ó, eu tenho que fazer comparações. Se eu comparar o quadrimestre anterior com esse quadrimestre, eu vou perceber o quê? Que o município, ele melhorou. Então, eu preciso fazer comparações, né? Eu preciso aqui entender como é que estava o município e como é que está. E então, gostou dessa avaliação? Pois não esquece de curtir esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E você também faça a avaliação do seu município, considerando sempre analisar o quadrimestre anterior e o quadrimestre atual. Até porque a gente precisa entender se está melhorando. E a gente já viu que esse município, apesar de não ter alcançado as metas, que é um grande desafio para a maioria dos municípios, vem melhorando sim ao longo dos quadrimestres. Então, parabéns para a equipe que está à frente e eu espero que essas dicas possam melhorar ainda mais as informações e os registros dentro do município. E na próxima vez, no próximo quadrimestre, quem sabe aí parte desses indicadores estão bem melhores, porque vocês vêm evoluindo ao longo do tempo. E é assim que a gente espera que todos os municípios brasileiros façam. E aí, tem mais alguma dúvida do Previne Brasil? Não esquece de organizar todas as informações, registros, treinamentos, fazer gráficos, relatórios, monitoramentos, acompanhar esses dados dos indicadores do Previne Brasil, porque são eles que vão impactar também financeiramente lá na base da nossa atenção primária em saúde. E eu espero você no próximo vídeo. Abra SUS!